Colossenses 3, de 11 a 15. Eu vou ler a partir do versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem. Esse novo homem somos nós, depois que recebemos a Jesus como o Senhor da nossa vida, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que significa paciência na provação. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro, juiz em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A primeira parte do versículo eu gostaria de analisar, que fala no versículo, vamos ao versículo 11, no qual não pode haver grego, nem judeu. Quando você vem a Jesus, ele unifica todas as pessoas de todas as culturas, raças e nações. Só para você ter uma ideia, grego e o romano eram considerados cidadãos da sociedade, mas os outros não eram. Por exemplo, o bárbaro era aquele que não fazia parte da sociedade romana ou da sociedade grega. O cita, que está aqui na Bíblia, era uma tribo que vivia na antiga Rússia, que eram verdadeiros animais selvagens, segundo os relatos da época. Escravos, livres, porém Cristo é tudo em todos. O que esse texto quer dizer? Que em Jesus todas as barreiras sociais caem. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua condição, o seu status. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 22, o rico e o pobre se encontram, e eles têm algo em comum. Deus os fez a ambos. Significa que em Jesus, as barreiras do status social são quebradas, são derrubadas. Quando você vem a Jesus, essa barreira cai. Porque tanto o pobre quanto o rico são todos irmãos em Cristo. E se existe alguma diferença nos templos, é porque já não é mais cristianismo, já virou religião. E esse texto, então, ele fala que Jesus unifica a todos. E depois dá essas instruções que vocês leram do versículo 12 ao versículo 15. E o último texto dessa noite está em Romanos, capítulo 15, de 1 a 7. Com esse último texto, nós encerramos o ciclo dessa apostila que nós começamos com arrependimento, e depois vai haver continuidade. Romanos 15, de 1 a 7. Diz assim: Ora, nós que somos fortes em Deus, né? Devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. O apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Roma. Então estava se referindo às debilidades de nossos irmãos em Cristo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros,
segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O que esse texto está dizendo? Está falando sobre a graça e está também falando que, se existe algum assunto polêmico que você quer falar com seus irmãos, não tente. Você sabe que a pessoa vai ficar irritada, você sabe que a pessoa vai ficar chateada, não fala, não comenta. Por exemplo, eu não vou dar detalhes aqui, obviamente, mas se algum irmão em Cristo acredita que tal empresa cinematográfica de desenhos animados é do diabo, não tenta polemizar com essa pessoa. Ou se ele pensa que determinada personagem do desenho animado é criação das trevas e você crê diferente, não tenta polemizar sobre o assunto. Isso é uma fraqueza da pessoa. Obviamente, se eu souber que algum personagem ou algum filme tem alguma conexão, alguma ligação com algo que seja satânico, eu vou me afastar, obviamente. Mas se há dúvida sobre o assunto, e se a pessoa quer polemizar com você, quer conversar sobre o assunto, ouça a pessoa com atenção, mas não fica batendo boca, não fica discutindo se isso é do diabo ou se não é, se aquele produto é um produto das trevas ou não é. Nesse momento você tem que mostrar a sua maturidade em Deus e evitar polemizar.